Um jovem se passa por piloto e falsifica cheques para se manter. Ele também se passa por médico e assistente de promotoria, até que é preso por um agente do FBI. E aí pessoal, a história de hoje é um filme chamado Prenda-me se for capaz. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Um programa auditório é realizado, onde é apresentado um quadro chamado Diga a Verdade. No programa, 3 homens dizem ser Frank Williams Abagnale, um vigarista que se passou por piloto, pediatra e assistente de promotor. O objetivo do quadro é que os convidados descubram quem é o verdadeiro Frank, por meio de perguntas. No passado, um representante do FBI chamado Carl Hanratty solicita se encontrar com o prisioneiro Abagnale na França, no ano de 1969. Na prisão, Carl começa a dizer os direitos do preso com relação à extradição. Frank, que está com uma crise de tosse, pede ajuda ao homem. O representante dos Estados Unidos afirma que ele não irá enganá-lo e continua a citar a legislação sobre extradição. Frank desmaia e é encaminhado para a enfermaria. Carl discute com os responsáveis da prisão, dizendo que Frank precisa de um médico. Os guardas tentam dizer que o médico chegará no dia seguinte, mas Carl afirma que o prisioneiro não pode esperar. Ele afirma que se ele morrer, os guardas serão responsabilizados. Frank, que foi deixado em uma maca, aproveita a distração para fugir. Não consegue ir muito longe e é capturado. No passado, um evento no Rotary Club de New Rochelle é realizado. Lá, um homem chamado Frank William Abagnale acaba de receber a honra de se tornar um membro vitalício. O homem sobe ao palco para agradecer ao prefeito e o presidente do clube, chamado Jack, por essa honra. Ele também diz que se sente feliz por ver a esposa Paula e seu filho Frank Jr. no local. Em casa, Sr. Frank pendura o quadro que recebeu na parede, enquanto Frank Jr. dança com sua mãe. Em uma manhã bem cedo, o homem acorda seu filho dizendo que ele não precisa ir para a escola naquele dia e pergunta se o garoto tem um terno preto, pois os dois possuem uma reunião importante. Eles se encaminham para uma loja de ternos que está fechada. Frank consegue convencer a moça a emprestar um dos ternos. Mais tarde, Frank Jr. dirige o veículo do pai. O pai manda que o filho aguarde no banco da frente, se passando por motorista, e que não saia com o veículo por nada, nem se a polícia o multar. Quando o filho pergunta por que o pai está fazendo isso, ele responde que os Yankees sempre vencem porque os adversários não conseguem parar de olhar para o uniforme deles. E agora o próprio gerente do banco está indo recebê-lo na porta. O gerente chega e o Sr. Frank é encaminhado para dentro da agência. Lá, um funcionário do banco diz que não costumam emprestar dinheiro para pessoas com problemas com a receita. O homem tenta convencê-lo dizendo que teve um problema com o contador, mas que deseja resolver essa situação. Mais tarde, Frank vende seu carro e a família se muda para um apartamento pequeno. Paula chora durante a mudança e Frank tenta acalmá-la. Um dia, o homem chega no novo apartamento e encontra seu filho. Ele pergunta onde está a mulher. E Frank Jr. diz que ela saiu falando que iria procurar um emprego. O filho pergunta ao pai se ele quer comer panquecas, mas o homem diz que não irão comer panquecas no aniversário de 16 anos do seu filho. Em seguida, entrega um talão ao jovem falando que ele colocou $25 em uma poupança para o menino. O jovem pergunta se o banco não havia negado o empréstimo. O homem confirma, dizendo que todos negaram, mas um dia o jovem vai desejar comprar um carro ou uma casa, e são os bancos que controlam a grana. Frank diz ao filho que há 50 cheques no talão, e isso significa que agora em diante o filho está no time deles. Frank Jr. vai até a nova escola. A mãe tenta convencê-lo a tirar o paletó, falando que ele não precisa usar ele lá, mas o jovem se nega. Na escola, alguns alunos debocham dele, e ao entrar na sala, ele escuta um dos colegas falando que ele parece um professor substituto. Frank vai até a frente da sala e se apresenta como o professor. Manda que todos fiquem quietos. Quando todos se sentam, ele manda que o aluno que realizou o deboche fique de pé e recite uma das páginas do livro. Uma senhora aparece dizendo que foi chamada para substituir a professora, mas o jovem afirma que ele é o professor substituto. Os pais de Frank Jr. são chamados para a diretoria. O diretor conta que o jovem tem se passado por professor durante uma semana. Outro dia, Frank Jr. chega em sua casa chamando pela mãe. Paula sai de um dos cômodos da casa acompanhada do presidente do Rotary, Jack Burns.
Ela disse que o homem veio procurar o Sr. Frank e que ela estava mostrando a casa. Jack pega o seu paletó que estava na sala e se prepara para sair. Frank Jr. diz que seu pai está na loja e, ao ver um alfinete no sofá, o entrega ao homem, pois acredita que pertence a ele. Paula começa a falar com o filho, mas o menino permanece em silêncio. Ela pergunta se o jovem contará ao pai, mas ele se nega. Em outro dia, Frank Jr. chega em sua casa e vê um paletó estranho na sala. Um homem sai de um dos cômodos e o jovem o manda embora. Mas o homem se apresenta como Dick Kessner e pede que ele vá até ao quarto, pois todos estão esperando. Paula diz ao filho que ele não precisa ficar assustado, mas que existem leis e por isso devem tomar algumas decisões. Conta que é por esse motivo que Kessner está ali. Ela conta que os pais do jovem vão se divorciar. Kessner explica que há uma cláusula importante nos papéis de divórcio, que determina com quem ele vai morar. Ele explica que há um espaço em branco, basta que Frank Jr. escreva um nome de um dos pais. Frank Jr. corre até a estação de trem e compra uma passagem para Nova York. No guichê ele pergunta se eles aceitam cheque. De volta ao presente, Frank pergunta a Carl quando vai poder ligar para o pai. O homem responde que ele poderá ligar quando chegarem em Nova York e que vão até o aeroporto em 7 horas. No passado, Frank Jr. é despejado. O senhorio afirma que 2 cheques já voltaram, mas o jovem diz que o banco cometeu um erro. Ele tenta argumentar com o homem, dizendo que já é tarde da noite, mas o proprietário fala que Frank é só um garoto que deveria voltar para a casa dos pais. Frank consegue um novo quarto e pega um dos cheques. Ele altera sua data de nascimento e o nome. Vai até um banco e tenta trocá-lo, mas a atendente diz que não trocam cheques de outros bancos. Ele tenta trocar o cheque em diversas instituições, mas nenhuma aceita. Enquanto caminha pela rua, ele avista um grupo de pilotos e aeromoças sendo bem recebidos por onde passam. Ao ver isso, ele decide se tornar piloto de avião. Ele se encontra com um piloto dizendo que está escrevendo para um jornal de uma escola. Na entrevista, ele faz diversas perguntas ao homem. Em uma dessas perguntas, o piloto diz que todo piloto precisa de 2 coisas com ele: uma insígnia e uma licença para voar. O homem entrega ao jovem uma licença vencida. Frank pergunta se ele pode pegar uma cópia para colocar no jornal. O homem diz que ele pode ficar com aquela, pois está vencida há 3 anos. Mais tarde, o jovem liga para a central da empresa de aviação, dizendo que é um copiloto, mas mandou lavar o seu uniforme e eles o perderam na lavanderia. A mulher manda que ele vá até a loja pegar seu novo uniforme. Com o uniforme, ele vai até o banco, onde é bem atendido. O jovem começa a falsificar cheques de pagamento e se passar por piloto. Ao tentar trocar um dos cheques de pagamento antes do horário comercial, o gerente do banco diz que ele poderá trocar o cheque no aeroporto, pois a empresa aérea troca cheques aos funcionários. Chegando lá, a atendente pergunta se ele está no voo para Miami como acompanhante. O jovem confirma e assim ele realiza uma viagem gratuita, se passando por piloto da empresa aérea. Em Miami, ele vai até uma agência bancária. Ele diz para a atendente que deseja trocar um cheque e em seguida levá-la para sair. A mulher sorri e os dois começam a falar sobre cheques. Ela explica como funciona o sistema. Em um leilão, Frank adquire uma máquina usada para codificar cheques. Na central de investigação do FBI, um homem fala sobre um sistema de falsificação de cheques chamado flutuante. No esquema, o falsário troca a codificação do cheque e o troca em outro estado. Assim, o banco demora mais de 2 semanas para descobrir que o cheque não possui fundos. Frank se encontra com o pai. Ele pergunta se o homem recebeu seus cartões postais, onde conta como conseguiu se tornar um piloto. O Sr. Frank confirma e o jovem entrega uma chave de um Cadillac, dizendo ao pai pegar Paula para dar uma volta. O homem diz que voltará de trem, pois já imagina o que o governo fará se descobrir que ele está de carro novo. Ele conta ao filho que teve que fechar a loja por um tempo e que ainda não desistiu da mãe do jovem. Uma equipe do FBI chega até um hotel em Los Angeles e pega um cheque com o gerente do local. O homem diz que ele entregou 3 cheques, todos compensados, afirma que iria depositar este naquele dia e que não deseja que os seus clientes sejam perturbados. Ao ouvir isso, o investigador Carl pergunta se ele está no local. O homem confirma e diz o quarto. Enquanto isso, Frank se aproxima do seu quarto e se encontra com um dos seus vizinhos. Quando Carl chega no quarto,
Frank se apresenta como Barry Allen, do Serviço Secreto dos Estados Unidos, e que o falsário tentou fugir pela janela, mas que o parceiro dele está lá embaixo com o criminoso. Ele pede que o investigador veja pela janela. Na rua, o homem vê o vizinho de Frank acompanhando o homem cego. Frank diz que ele é o criminoso e cumprimenta o seu vizinho, dizendo para ele ligar novamente para a polícia. Carl vê isso, pede que Frank lhe dê suas credenciais. O jovem entrega sua carteira. O investigador então diz que precisa falar com o criminoso. O jovem diz que está tudo bem. Ele pede que o investigador aguarde no quarto até a chegada de uma camareira, pois precisa levar as provas para o andar de baixo. Carl concorda e pergunta se Frank não irá levar a carteira, mas o jovem diz que o investigador pode ficar com ela, pois o homem é alguém confiável. Enquanto aguarda, Carl abre a carteira e vê que não há nenhuma credencial, mas Frank já conseguiu fugir dali. Uma reunião é realizada entre os investigadores do FBI. O detetive afirma que conseguirá prender o falsário, pois agora já viu o rosto dele. Dias depois, Frank realiza uma nova entrevista com um piloto sobre a pensão que os aviadores aposentados recebem. O entrevistado responde que não está no clima para esse tipo de pergunta, pois há um homem se passando por piloto. Ele entrega um jornal para o jovem, onde há uma reportagem sobre o ladrão dos ares. O piloto diz que as pessoas estão chamando o bandido de James Bond dos céus. Um dia, Frank liga para o detetive Carl pedindo desculpas pelo que aconteceu em Los Angeles. Enquanto conversam, o investigador pergunta como o jovem sabia que ele não iria olhar a carteira. Frank responde que esse é o motivo dos Yankees vencerem, pois todos estão focados no uniforme. O homem diz que o golpista será pego. O jovem se prepara para desligar a ligação. Antes disso, Carl diz que sabe que Frank não ligou para pedir desculpas, mas porque não tem ninguém para ligar na véspera de Natal. Frank bate o telefone irritado. O detetive continua sua investigação e vai até uma cafeteria analisar uns documentos, onde está escrito o nome Barry Allen diversas vezes. Ao ver o nome, o atendente do café afirma que possui todas as histórias em quadrinhos do Flash e que Barry Allen é o nome do herói. Com isso, Carl percebe que o falsário é apenas um garoto, e por isso não encontraram suas impressões digitais. Após essa descoberta, o investigador inicia sua busca por jovens que fugiram de casa em Nova York, pois como o falsário disse algo sobre os Yankees, acredita que ele seja de lá. Os investigadores vão até a casa de Paula, que está casada com Jack. Eles conversam com a mulher sobre quando ela registrou o desaparecimento do garoto e sobre quando Frank Jr. passou alguns cheques sem fundo. A mulher afirma que foi um pequeno erro do seu filho. Carl pede que a mulher mostre alguma foto do jovem. Ao ver a foto, ele percebe de que se trata do falsário que estão procurando. Na Geórgia, Frank realiza uma festa onde um de seus amigos, chamado Lance, acaba levando um tombo. O jovem vai até o hospital e presencia uma enfermeira levar uma bronca de um médico. A mulher vai até a mesa onde trabalha chorando. Frank tenta acalmá-la e a convence a ver o estado de Lance. Após ela verificar, o homem pergunta se o hospital está contratando, pois é médico e deseja trabalhar ali. Frank falsifica um diploma de Harvard. Com isso, ele consegue um emprego no hospital e começa a trabalhar como médico. Durante um dia de trabalho, um menino aparece na emergência após ter sofrido um acidente de bicicleta. Frank é chamado e, ao verificar o ocorrido, pergunta o que os médicos assistentes acham. Ele concorda com as sugestões de um deles e sai apressado da sala para vomitar. Carl vai até a casa do Sr. Frank. O investigador diz que está procurando Frank Jr. O homem responde que o filho conseguiu uma identidade falsa e que está no Vietnã como fuzileiro. O detetive sorri e diz que deixará seu número para o homem. Quando está escrevendo seu número no papel, Carl vê uma carta escrita "Querido pai" no meio das correspondências em cima da mesa. Ele escreve o endereço no seu bloco de notas. Nessa hora, o Sr. Frank diz ao homem que jamais entregaria seu filho. Frank Jr. está no quarto com uma das suas enfermeiras, com quem está se relacionando. Ela diz que não pode fazer isso, pois realizou um aborto há alguns anos e seu pai, que é advogado, a expulsou de casa. O jovem pergunta se resolveria alguma coisa ela se tornar noiva de um médico. Após isso, ele vai até a casa dos pais da namorada. Enquanto isso, Carl invade a casa do jovem e vê um diploma pendurado na parede. No jantar, Frank afirma que deseja voltar para o ramo do direito, curso que também é diplomado. Após a refeição, o pai da jovem faz algumas perguntas ao homem e abençoa o casamento.
Frank realiza o exame da ordem para obter a licença para advogar no estado. Após sua aprovação, começa a trabalhar como assistente de promotoria. Frank Jr. encontra com seu pai. O jovem entrega ao homem o convite do seu noivado e diz que ele comprará um terno novo para o pai. Ele tenta convencer o homem a ligar para a ex-esposa, mas Sr. Frank conta ao filho que Paula se casou com Jack. Ele diz ainda que um investigador foi procurá-lo para falar sobre o jovem. Frank diz que vai parar, mas o pai responde que ele não pode parar agora e que nunca irão pegá-lo. Frank liga para o investigador. Ele diz que vai se casar e se estabelecerá, e por isso pede que o homem pare de persegui-lo. Mas o detetive nega, dizendo que este é o seu trabalho. Na festa de noivado, Carl aparece. Frank, que viu a chegada do detetive, procura Brenda, sua noiva, falando que eles precisam fugir, pois ele mentiu para a jovem sobre quem ele é. Brenda se desespera, querendo saber quem ele é de verdade. Com isso, o jovem diz que ela precisará encontrá-lo no aeroporto no outro dia. No outro dia, Brenda vai até o aeroporto, mas Frank percebe que há policiais à paisana e sai do local. Frank organiza um evento pela empresa de aviação, que se passa por piloto. O programa consiste em levar 8 jovens em uma turnê na Europa para se tornarem aeromoças. O aeroporto está repleto de policiais enquanto Frank caminha com as aeromoças. Carl recebe um chamado dizendo que há um homem com um uniforme de piloto do lado de fora do aeroporto. Ao chegar no local, o homem diz que é apenas um motorista que foi pago para usar aquela roupa. 7 meses depois, o investigador informa ao supervisor que o jovem passou pela América do Sul, Austrália, Singapura e Egito. Ele diz que o último cheque foi em Madrid e que acredita que ele ainda está lá. Ele solicita que o chefe permita uma viagem para a Europa, mas o homem nega. O detetive então começa a investigação de onde o jovem pode estar fabricando cheques falsos. Ele consulta um especialista que informa de quais países ele pode estar vindo. O detetive percebe que ele pode estar na França, pois sabe que a mãe do jovem conheceu o Sr. Frank em um vilarejo naquele país. Na França, Carl encontra Frank no local onde ele falsifica os cheques. O detetive o convence a sair de lá algemado, pois há muitos policiais franceses cercando o prédio. Ao sair de lá, o jovem é arrastado pelos guardas e enviado para a prisão. No presente, eles estão no avião quando Frank pergunta se Carl deixará que ele ligue para o pai. Mas o detetive conta que o pai do jovem faleceu. Conta que o Sr. Frank estava tentando pegar um trem quando caiu e quebrou o pescoço. Carl diz que sente muito e Frank chora. O jovem pede que o homem o deixe ir ao banheiro, pois vai vomitar. No banheiro do avião, ele consegue fugir, desparafusando a parede onde fica o sanitário. O jovem vai até a casa de sua mãe, que está vivendo com sua nova família. Ele observa a família pela janela, mas é preso pelos policiais em frente à casa. Na prisão, Frank recebe uma visita de Carl. O detetive diz que está indo para Minnesota, pois há um falsário que está dando dor de cabeça para a polícia. Frank pergunta se o homem trouxe algum cheque e passa informações importantes para o policial sobre as características do cheque. Dias depois, Carl visita Frank acompanhado de outro homem. Eles entregam outro cheque a ele, que antes mesmo de analisá-lo, já verifica que é falso e explica como sabe. Com isso, Frank recebe uma proposta para começar a trabalhar para o FBI e cumprir o restante da sua pena sob a supervisão de Carl. Frank começa a trabalhar para o governo, mas não demonstra muita animação. Um dia, ele caminha pela rua e vê um uniforme de piloto. Durante o expediente, Frank pergunta se pode trabalhar com Carl durante o final de semana, mas o homem diz que visitará sua filha. Mais tarde, o jovem vê sua foto no álbum de capturados e a corta do documento oficial. Frank vai até o aeroporto com um uniforme de piloto, mas Carl o encontra dizendo que sua filha cancelou a viagem. O detetive diz que permitirá que ele viaje, pois sabe que ele voltará na segunda. Na segunda, Frank vai até a agência do FBI e ajuda o detetive em uma análise de um cheque. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, fortalece o canal se inscrevendo, deixando um comentário e um joinha. Separamos um vídeo especial para você. Te vejo no próximo Recap!